Bom dia, Zanuso. Bom dia, ouvintes. Boa semana. O comentário de hoje é uma resposta para uma dúvida corrente comum sobre quanto tempo demora um processo na Justiça do Trabalho. Então, primeiro a gente tem que compreender as fases desse processo. De forma simplificada, a ação trabalhista tem as seguintes fases, que é a propositura da ação, ou seja, entrar com a ação na Justiça, depois a sentença, que é a decisão do juiz de primeiro grau, a primeira decisão, e depois as fases de recurso, que seria a segunda e a terceira instância, o TRT, segunda instância, que vai Tribunal Regional do Trabalho, para julgar normalmente o recurso ordinário de uma das partes, e o outro, o Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, quando também as partes podem recorrer. Após isso, o processo volta para a vara de origem para se transformar em números, para a fase de cálculos. Via de regra, então, a gente sempre, dentro desse contexto e desse andamento do processo, sempre se questiona quanto tempo demora o processo. CNJ, então, parametrizou a partir de uma métrica nacional, de um levantamento nacional, que os processos demoram em torno de 2 anos e 4 meses, né, arredondando e fazendo uma estimativa, então, de 3 anos. CSJT também, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, além de reforçar e referir, não é essa média de demora, criou uma resolução, a 177 de 2016, que determina que os processos tenham que ter uma solução célere e que a sentença, ou seja, aquela primeira decisão, deveria ser tomada em até 90 dias depois da audiência. Claro que isso efetivamente são prazos que para o judiciário não são preclusivos, não são peremptórios, não são obrigatórios, são prazos de referência. Pode ter casos que demorem mais e casos que demorem menos, assim como a própria duração do processo trabalhista, que muitas vezes acaba demorando, né, não cursando, não tramitando por esses 3 anos e sim muito mais de 3 anos. Então, de regra, um pequeno esclarecimento aí sobre as fases do processo, os andamentos e tudo mais que tem em volta. Muito obrigado, boa semana, Zanuso, boa semana, ouvintes.